Tá certo, João. Sua mãe pediu para eu fazer para você a questão número 7, número 8 e número 9. Então vamos lá. Questão número 7, ela fala assim, ó. Um terreno retangular tem 3.675 metros quadrados. Ou seja, a área total dele é essa, 3.000, a área total, 3.675 metros quadrados. E ele falou que é um retângulo. Então, é um retângulo. Certo? Aí ele falou que a largura do terreno é igual ao triplo do comprimento do terreno. Então, se aqui vale x, aqui vale 3x. A largura é o triplo do comprimento. Certo? Aí ele te pergunta, qual é a largura em metros desse terreno? Ele quer saber isso aqui, ó. O interessante é, se você sabe que a área total é igual a base vezes a altura, e você sabe que a altura é isso e a base é isso, então a área total vai dar 3.675, que é igual, essa é a área total, a base 3x vezes a altura, x, certo? Então, 3.675 tem que ser igual a 3x ao quadrado. Então, 3.675 dividido por 3 é igual a x quadrado. Ok? Aí, 3.675 dividido por 3 é igual a 1.225. Isso é igual a x quadrado. Certo? Agora, dito isso, você sabe que x, então, tem que ser igual a raiz quadrada de 1,225. Se você fizer certinho, você vai descobrir que x vai ser igual a 35. O interessante é que ele não perguntou quanto que vale x, ele perguntou quanto que é a largura. Então a pergunta é quanto é 3 vezes x, quanto que é 3 vezes 35. Aí a resposta que ele está caçando, ó, é 105. 3 vezes 35. Tá certo? Essa aqui é a resposta que ele está caçando. 105 metros. Beleza? Essa é a questão número 7. A questão número 8, ele te deu o desenho de uma trave. Está falando assim, ó. As redes usadas nas traves de futebol para impedir a passagem da bola. Dessa forma, facilitar a identificação de um gol. Considere a ilustração abaixo. Quantos metros quadrados de rede são necessários para cobrir essas traves de futebol? Aí ele te deu o desenho. Te deu o desenho e identificou. O interessante desse desenho é que ele é formado pela trave de cima, que é um retângulo, pelas traves laterais, que aí formam um trapézio. Cada uma delas forma um trapézio. E pela trave de trás, que também forma um retângulo. Então, é essa trave, essa área, mais essa área de trás, mais esses dois aqui. Então, é o retângulo de cima, a área total que você está caçando é o retângulo em cima, mais o retângulo atrás aqui, mais os dois trapézios, um de cada lado. Tá certo? Agora, ele te deu as medidas, você só precisa ver elas aí. O interessante é a área total. O retângulo aqui em cima, ele tem 0,8 metros de um lado vezes 7,32 do outro. É a área de um retângulo.
um lado vezes o outro, certo? Mais o retângulo atrás é um lado vezes o outro. Então, é 7,32, que é esse lado aqui, vezes esse lado de cá. Que ele falou que dá 2,65. Mais 2 vezes a área de um trapézio. A área de trapézio é a base maior, 1,8, mais a base menor. Essa base menor aqui, ó, é a mesma desse lado de cá, então 0,8. Tudo isso vezes a altura. A altura é isso daqui, ó. É a altura dele, 2,44 dividido por 2. Certo? Então, é a área do retângulo em cima, esse lado vezes esse lado. A área do retângulo de trás, esse lado aqui, ó, vezes esse lado aqui. Mais os dois trapézios, o trapézio desse lado e o trapézio desse lado de cá. Então, 2 vezes a área de um trapézio. Se você fizer as contas certinho, tudo bonitinho, eu não vou fazer aqui não, só para você poder colocar tudo na calculadora, tanto faz. Mas a ideia é que, se você calcular esse trem todo certinho, dá a resposta normal, que é 31,598. Eu fiz esse exercício e mandei para sua mãe. Eu acho que é isso mesmo que dá essa medida. Mas confere lá depois. Eu acho que é isso mesmo. Beleza? E a questão número 9. A questão número 9 diz o seguinte. Ele fala que no esquema 1 mostram a figura de uma quadra de basquete e os trapézios em cinza, chamados de garrafão, correspondem às áreas respectivas. Então ele te fez o desenho. Aí você tem o desenho dos dois garrafão. O interessante é que ele só vai usar um desses garrafão. Então, esse aqui, ó. O desenho de um garrafão. Aqui assim. Beleza? Aí ele falou que a altura total aqui vale 580 centímetros. Aqui vale 360 e aqui vale 600. Na segunda figura, ele fala que foi feita uma revisão e aí deixou de ser um trapézio e virou um retângulo. Aí esse retângulo aqui vale 580 centímetros e aqui vale 490 centímetros, certo? Aí para você fazer, aí ele te pergunta um comparativo entre as duas áreas. Se ele está perguntando um comparativo entre as duas áreas, então você tem que fazer as duas áreas. Primeiro, a área do trapézio. A área do trapézio, nesse caso aqui, a área do trapézio é igual a base maior mais a base menor, tudo isso vezes a altura dividido por 2. Beleza? A área desse trapézio aqui vai ser então base maior 600 mais a base menor 360. A altura é essa distância aqui, ó. 580 dividido por 2 da fórmula. Beleza? Eu vou fazer isso na calculadora rápida aqui. Dá 600 mais 360 vezes 580 dividido por 2. Aí, a área desse trapézio aqui deu 278.400 centímetros quadrados. Agora eu vou fazer a área desse retângulo. A área do retângulo vai ser igual a base vezes a altura. E aí, a área desse retângulo vai dar
580 vezes 490. Aí, rapidão aqui. 580 vezes 490. Aí, a área do retângulo vai dar 284,200. Aí ele vem e faz as perguntas sobre as afirmações, mas o interessante é você analisar esses dois resultados aqui, ó. Primeiro, esse resultado aqui é maior ou menor do que esse resultado aqui? Entendeu? Aí, se esse resultado aqui é maior, então houve um aumento daqui para cá. Então é como se fosse aqui fosse a figura 1, a situação 1, e aqui fosse a situação 2. E a área desse trapézio, a área do garrafão, aumentou do 1 para o 2. Aumentou em quanto? Aí é só fazer esse menos esse. E você vai achar a resposta. Beleza? Então a sua pergunta é 284,200 menos 278,400. Vai dar igual a 580. Não, 5.800, quer dizer. Então, o que aconteceu? Da área 1 para a área 2, houve um aumento de 5.800. Entendeu? Tá aí as 3 questões feitas. Se você tiver qualquer problema, qualquer dúvida, você pode me mandar. Qualquer outra questão também, não tem problema. Tá bom? Boa sorte, tomara que você tenha entendido.